Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, além das videoaulas, nós também disponibilizamos semanalmente os esboços das lições. E os irmãos que tiverem interesse em receber, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos enviando o esboço. E eu quero lembrar também aos irmãos que os materiais que são disponibilizados, eles não substituem as aulas presenciais que ocorrem todos os domingos às 16 horas na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2016 o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título O Tribunal de Cristo e os Galardões. Bom, quando nós falamos sobre tribunal, a primeira coisa, ou a primeira palavra que vem na nossa mente é a palavra julgamento. A gente sempre associa tribunal com julgamento, né? Então, julgamento, ele se trata de uma situação onde uma causa é colocada sob uma avaliação mediante provas, mediante evidências. E o resultado deste julgamento é sempre uma sentença, ou seja, uma decisão se aquele que está sendo julgado ele é culpado ou ele é inocente daquilo que ele está sendo acusado. E um ponto interessante, irmãos, é que nem sempre é uma decisão ou é uma sentença definitiva. Os irmãos sabem que tem muitos casos que as pessoas elas podem recorrer de sentenças em outras instâncias e muitas das vezes até reverter uma sentença que foi dada inicialmente para um determinado caso, né? E essa sentença ela é sempre dada por alguém que tem autoridade para isso. E esse alguém ele é um juiz, tá? Então, numa visão assim bastante simplista, né, bastante simplória, é isso que acontece num processo dentro de um tribunal. Agora, falando sobre julgamento, nós temos que ter em mente que todos serão julgados. Todos, tanto ímpios quanto crentes. E nessa lição de hoje, nós veremos como que será o julgamento da igreja, ou seja, o julgamento dos crentes salvos, que tiveram seu corpo glorificado e que passaram pelo arrebatamento, que nós vimos na lição anterior. Então nós falaremos como vai ser esse julgamento, onde que ele vai acontecer, quando que ele vai acontecer, como que ele vai ser realizado, o que efetivamente será julgado, enfim, isso é o que a gente vai estar abordando na lição de hoje. Então nós temos que ter em mente que tanto os crentes quanto os ímpios, eles serão julgados. Agora, é importante lembrar que o julgamento dos crentes salvos, ou o julgamento da igreja, ele não vai ser igual ao julgamento dos ímpios. No que diz respeito aos crentes, esse julgamento ele vai ser no tribunal de Cristo. A gente vai ver um pouco mais para frente no que consiste este julgamento. Esse julgamento ele vai ser referente às obras dos crentes. Para quê? Para o galardão, para recebermos galardão, para recebermos uma recompensa por serviços prestados. Isso é o que significa a palavra galardão. Então não é um tipo de julgamento ou um tribunal cujo objetivo é condenar ou absolver alguém. Não. Esse tribunal, que é o tribunal de Cristo, onde os crentes serão julgados, onde a igreja de Cristo será julgada, é um julgamento das obras que foram feitas para que sejam recompensados. É diferente do julgamento dos ímpios que a gente vai ver depois também. E este julgamento dos crentes ele vai acontecer logo após o arrebatamento. Agora, no caso dos ímpios, eles também serão julgados, mas não no tribunal de Cristo. Eles vão ser julgados no juízo do grande trono branco. Diferente do julgamento dos crentes, que vai ser pelas suas obras, para que sejam galardoados, para que sejam recompensados, no caso dos ímpios, eles serão julgados de acordo com seus pecados e julgados para condenação. Aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida vai ser condenado. E esse julgamento ele vai acontecer após o milênio. Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre o tribunal de Cristo. Então, temos que nos lembrar que é um tribunal que é reservado para os salvos
em Cristo Jesus, para os salvos que foram arrebatados. Nós vamos iniciar a explanação da aula de hoje fazendo algumas comparações, até para ilustrar um pouco melhor para os irmãos. Nós vamos fazer algumas comparações entre um tribunal humano, ou seja, um tribunal aqui da terra, e o tribunal de Cristo, para a gente conseguir ilustrar aí algumas diferenças e deixar as coisas mais claras na mente dos irmãos. Então, vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala sobre o tribunal humano, algumas pessoas elas se apresentam, elas participam desse tipo de tribunal. Em que situação? Quando elas são convocadas ou quando elas são intimadas, né, com base numa acusação, numa denúncia, num processo ou numa ação que é movida contra elas. Enfim, significa que nem todos passam por esse tipo de tribunal. Tem que haver um motivo específico para se participar dele. Agora, no que diz respeito ao tribunal de Cristo, toda a igreja, ou seja, todos os crentes salvos comparecerão a este tribunal, eles se apresentarão diante deste tribunal. Uma outra situação interessante, num julgamento, no que diz respeito a um tribunal humano, normalmente várias pessoas elas participam, né, do processo da audiência, né, podemos assim dizer. Então, dentre eles aqui eu coloquei alguns, né? O juiz ele tem que estar ali, que é aquela pessoa que vai julgar, que vai condenar, o que vai absolver de acordo com o que for julgado nesse tribunal. Você tem o réu, que é aquele que está sendo acusado de alguma coisa. Enfim, você tem advogados de defesa, advogados de acusação. Em alguns casos tem promotor ou representante do Ministério Público. Em alguns tipos de julgamento isso é aberto para pessoas comuns também, ou seja, é um tribunal que ele é composto por uma série de pessoas. No caso do tribunal de Cristo, quem são os que estarão presentes? O próprio Jesus, que ele é o justo juiz, e o crente ou cristão que terá as suas obras julgadas. Alguns acreditam que todos os crentes salvos eles vão estar juntos neste tribunal e eles vão ouvir o julgamento uns dos outros. Agora, tem outras pessoas que acreditam que esse julgamento ele será individual, ou seja, um não vai ouvir o julgamento do outro. A Bíblia ela não afirma com precisão nenhum nem outro, mas enfim, existem essas duas linhas de pensamentos. Então, basicamente, no Tribunal de Cristo, lá não vai ter advogado de defesa, não vai ter advogado de acusação, lá vai ter um juiz, diferente do juiz humano, que ele é falho, por ser humano, lá é o justo juiz, é o juiz que julga com justiça, que é o Senhor Jesus, e também aqueles que terão as suas obras julgadas. Outra diferença entre o tribunal humano e o tribunal de Cristo. O tribunal humano ele tem a finalidade de sentenciar no que diz respeito a condenar ou a absolver, em declarar a condenação ou a absolvição de uma pessoa, né, baseado numa série de fatores. A gente vai ver alguns um pouco mais para frente. E como nós comentamos no início da videoaula, nem sempre a decisão, a sentença que é dada neste tribunal, ela é definitiva, porque existem muitas das vezes instrumentos jurídicos que podem ser utilizados para tentar reverter uma sentença, escalando isso para outras instâncias de julgamento, enfim. Então, ele tem o objetivo de condenar ou absolver e nem sempre essa sentença que é proferida, ela é em caráter definitivo. Já no Tribunal de Cristo, a sentença ela não é para condenação ou para absolvição, ou em outras palavras, num sentido espiritual, o Tribunal de Cristo ele não é para julgar a salvação ou a condenação de ninguém, mas sim para recompensar cada um pelas obras que realizou, pelas obras que foram realizadas em prol do reino durante a nossa vida aqui
neste mundo. E uma outra diferença também é que, diferente do tribunal humano, que nem sempre a sentença ela é definitiva, no caso da sentença do tribunal de Cristo, ela é definitiva. Não tem a quem recorrer, não tem o que ser feito. Ali, a justiça ela é feita. O justo juiz ele vai sentenciar, ele vai recompensar de acordo com as obras. Então, essa sentença ela é definitiva. Lembrando que, novamente, a sentença que se relaciona ao tribunal de Cristo não é para condenação, não é para validar se está salvo ou se não está salvo. Tá? Então não é um tribunal para salvação ou para condenação, mas sim para recompensar, para galardoar cada um de acordo com o que tiver feito em vida, né, em relação à obra do Senhor. Olha só o que nos diz Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, irmãos, aqui Paulo está falando sobre condenação. Agora, que condenação que é essa? Essa é a condenação à morte eterna devido ao pecado. E Paulo diz que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, em Cristo nós não estamos mais sujeitos a viver sobre a sentença condenatória da lei. Nós podemos vencer o pecado, uma vez que o Espírito Santo nos capacita a viver para Cristo. Agora, cabe aqui uma pergunta. Como saber se eu estou em Cristo? Porque Paulo está dizendo o seguinte: nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o que me resta saber ou questionar é como saber se eu estou em Cristo. O próprio versículo ele traz a resposta. Olha só. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós sabemos que nós estamos em Cristo quando nós não andamos mais segundo a carne. Ou seja, segundo os desejos carnais, segundo as chamadas concupiscências da carne. Lembrando que concupiscência o que é? É o desejo descontrolado ou desenfreado de ter ou de fazer aquilo que Deus não quer que eu tenha ou não quer que eu faça. Então, aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus, eles não somente deixaram de estar sob o jugo da lei, ou seja, sob condenação, mas também já não estão mais sob a carne. Agora, o problema está onde? Está no fato de muitas pessoas que afirmam que estão em Cristo, só que se mantêm no pecado. E isso, irmãos, é uma condição que é impossível de se existir. Por quê? Porque, como nos afirma João lá em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 6, qualquer um que permanece nele, nele quem? Em Jesus, não peca, e qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Ou seja, é impossível eu estar em Cristo Jesus e permanecer no pecado. Se eu permaneço no pecado é porque eu não estou em Cristo. E aquele que está em Cristo, nós precisamos nos lembrar também, a gente viu isso nas lições número 3 e 4, ele busca no Espírito Santo viver uma vida de santidade, lutando diariamente contra a carne e contra os seus instintos. Enfim, para esses que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, para eles não existe condenação. E são esses que estarão no tribunal de Cristo. São esses que estarão passando por julgamento para serem recompensados, para serem galardoados conforme as suas obras. Então, estes é que estarão diante do tribunal de Cristo. Uma outra diferença, que ela é bem evidente em relação a um tribunal humano, né, um tribunal dos homens, a um tribunal da terra, e o tribunal de Cristo, é que, no caso do tribunal humano, existem vários fatores que podem influenciar de alguma forma num julgamento e até numa sentença que é proferida por um juiz. Aqui eu coloquei alguns, mas pode ter bem mais do que isso, né? Falta de provas, ou seja, provas que são insuficientes para se chegar a uma conclusão sobre condenação ou sobre a absolvição de um réu, brechas na lei. A gente está falando aqui de brechas que dão margem a múltiplas interpretações. Então são textos que permitem interpretação de mais de uma forma. Isso pode influenciar na decisão de um julgamento que é proferido num tribunal humano. Erros de julgamento, a gente tem que
que se recordar sempre que tudo que é feito pelo homem é passível de erro. Quantas pessoas que, historicamente, elas são condenadas injustamente por erros de julgamento, por erros de análise, enfim, por uma série de outros motivos. Um outro ponto que influencia bastante também, né, um outro fator que influencia muito nesses julgamentos humanos, diz respeito à experiência e à capacidade de argumentação do advogado. Seja ele um advogado de defesa ou um advogado de acusação. Então, dependendo da experiência que ele tem com aquele tipo de caso, da eloquência que ele tem, da capacidade de argumentação, ele pode influenciar mais ou menos um juiz no que diz respeito à condenação ou absolvição de um determinado caso, dependendo do tipo de argumento que ele utilize e da experiência que ele tem. E tem outros casos também, né? O caso de suborno, pessoas que, em troca de vantagens financeiras ou de obtenção de bens materiais, elas se tornam tendenciosas no que diz respeito ao julgamento, influência política e outros tipos de fatores aí que podem estar influenciando a decisão de um juiz num tribunal humano. Não deveria ser assim, nós sabemos, mas por ser feito por homens é passível de erro e passível também desses tipos de comportamentos que não agradam a Deus. Já no caso do Tribunal de Cristo, nenhum fator externo pode influenciar. Nenhum fator externo vai influenciar a decisão por recompensar, por galardoar ou não de acordo com uma determinada obra. E isso associado ao fato de que Jesus, a Bíblia diz que ele é o justo juiz, ele é o justo juiz, diferente de alguns casos humanos em que não se age com justiça, né? Juiz, que ele é Jesus Cristo, melhor dizendo, que é o juiz deste tribunal, ele é chamado de justo juiz. Então, isso nos garante que nunca haverá injustiça diante desse tribunal. Não existe risco da pessoa deixar de ser galardoada ou receber um galardão de forma injusta. Isto não vai acontecer. E, além de tudo isso, as provas elas sempre vão ser suficientes. E não só suficientes, como contundentes. Diferente do tribunal humano, que muitas das vezes a falta de provas ou as provas insuficientes elas afetam o resultado de um julgamento, no caso do Tribunal de Cristo, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Olha o que diz Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Dele quem? O Senhor Jesus Cristo. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Enfim, essas são, assim, de forma bem básica, algumas diferenças entre um tribunal da terra, um tribunal humano e o tribunal de Cristo. Então, aqui, antes de dar continuidade, nós temos aí um breve resumo de algumas coisas que nós vimos até este momento, só para a gente frisar bem, né? Tem algumas coisas aqui que são importantes e que a gente tem que frisar para não se esquecer. A primeira delas é que o Tribunal de Cristo ele é destinado para os salvos, ele é destinado para a igreja. E o comparecimento diante desse tribunal vai acontecer quando? Logo após o arrebatamento. Logo após o evento referente à primeira etapa da vinda de Cristo. Então, logo após o arrebatamento, vai acontecer o Tribunal de Cristo, e esse tribunal ele é exclusivo para os salvos, exclusivo para aqueles que morreram em Cristo Jesus e aqueles que estiveram vivos, né, estiverem vivos no evento do arrebatamento, que terão seu corpo transformado, enfim. É exclusivo para este grupo de pessoas. Além disso, o Tribunal de Cristo vai acontecer antes das bodas do Cordeiro, antes das festas, né, da festa de comemoração das bodas do Cordeiro. Um outro ponto para a gente frisar. Jesus ele é o justo juiz que vai estar neste tribunal para julgar a cada um conforme as suas obras para que sejam recompensados.
E lembrando que esse julgamento é para recompensa pelas obras e não julgamento para salvação ou para condenação. Nós vimos alguns slides anteriores que todos os que comparecerem diante do tribunal de Cristo já estão salvos e não perdem mais essa salvação. Então, o objetivo desse julgamento que ocorrerá neste tribunal é a recompensa conforme as obras que cada um fez. Falando agora especificamente sobre as obras. Olha o que nos diz 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então aqui está dizendo que todos devemos comparecer. Todos quem? Nós já falamos sobre isso. Todos os salvos em Cristo Jesus. Todos que compõem a chamada Igreja Universal, a Igreja remida e lavada no sangue do Cordeiro. Todos estarão comparecendo diante deste tribunal. E o galardão, ou a recompensa pelos serviços prestados, ou a recompensa pelas obras executadas, vai ser de acordo com aquilo que nós fizermos aqui em vida por meio do corpo. Sejam boas obras ou más obras. Só que lembrando que serão consideradas as obras que forem efetuadas após a nossa conversão. Não são as obras que a gente fez durante toda a nossa vida, mas sim as obras que foram efetuadas após a nossa conversão. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos arrependemos e nos convertemos, a Bíblia diz que Jesus ele não vai mais se lembrar dos nossos pecados e iniquidades. Então, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nos arrependemos, a partir dali, tudo que eu fizer é passível deste julgamento para receber o galardão. Todos os tipos de obra, sejam boas ou sejam más. Lembrando que é impossível termos um cristão que só tenha obra boa ou que só tenha obra má. Então, vai ser julgado sob essas duas óticas, tanto o bem quanto o mal, no que diz respeito às obras feitas por meio do corpo. Então, nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Agora, que obras são essas que serão julgadas? Que obras relacionadas aos crentes salvos que serão julgadas? Então, aqui a gente vai estar relacionando aí algumas delas para os irmãos entenderem. Primeiramente, nós seremos julgados aí pela doutrina, ou seja, como que nós estamos diante dos ensinamentos do Senhor, como que nós temos feito uso desses ensinamentos. Nós seremos julgados também, nossas obras serão julgadas de acordo com as características carnais que dizem respeito ao viver na carne. Nós seremos julgados também pelas palavras, as nossas palavras, lembrando que elas têm que refletir a nossa condição de salvos em Cristo Jesus. As obras também que serão julgadas dizem respeito àquelas atitudes que afetam outras pessoas, aquelas atitudes em relação a outras pessoas. Aqui a gente está falando na forma de tratar o nosso próximo. Aqui tem tanto obras boas quanto obras más. A gente pode estar falando, no âmbito mal, falando de calúnia, de rixa, de desonestidade, de situações para tentar prejudicar o nosso próximo, mas também tem as obras boas em relação às outras pessoas. Os atos de bondade, de amor, aquilo que a gente faz pelo nosso próximo sem esperar nada em troca, tudo isso vai ser levado em consideração. Teremos também as atividades que afetam a nós mesmos, ou atitudes relacionadas, vamos assim dizer, a nós mesmos. Tá? Então aqui a gente está falando de, por exemplo, oportunidades que a gente tem em relação à obra do Senhor que são negligenciadas, falta de espiritualidade, a maneira com que eu uso os talentos ou as habilidades que Deus me deu, enfim, são atitudes que são relacionadas a nós mesmos. E também seremos julgados no que diz respeito às nossas obras com relação às atitudes em relação a Deus, as atitudes que afetam diretamente
o nosso relacionamento com Deus. Aqui a gente está falando de questões como obediência, andar na luz, no caso de um exemplo de uma obra má, pessoa que não se sujeita ao espírito, mas sim à carne, enfim, e outras mais. E eu quero acrescentar aqui que nesse grupo de pessoas, de salvos, que serão julgados segundo as suas obras para serem recompensados, no caso dos pastores, além de tudo isso que a gente viu, eles ainda vão dar conta, darão conta do rebanho que foi colocado diante deles para eles pastorearem. Isso aí está lá, é confirmado lá em 1 Pedro capítulo 5, nos 4 primeiros versículos. Então, os pastores também, eles hão de dar conta, do rebanho que eles estão apacentando, para aqueles que realmente apacentam, porque infelizmente existem pastores que a forma com que eles lidam com a igreja, com que eles tratam o rebanho é completamente fora do que os ensinamentos bíblicos nos passam. E se os irmãos quiserem, podem dar uma olhada, por exemplo, em Ezequiel 34, ali fala das características de alguns pastores que a gente vê nos dias de hoje e que são contrários à vontade de Deus. Enfim, nós seremos julgados, em outras palavras, quanto ao nosso desempenho como servos do Senhor. Então, o nosso desempenho como servo que vai ser julgado. E esse julgamento é que vai dizer se nós receberemos mais ou menos galardões. Então, o nosso desempenho como servos. E quando a gente fala sobre servo, a gente se lembra de servir. Servo é aquele que serve, é aquele que tem o ato de servir. E toda vez que a gente fala em servir, nós temos que nos lembrar de algo que infelizmente tem sido muito negligenciado nos dias atuais, que é a chamada mordomia cristã. Então vamos falar um pouquinho sobre a mordomia cristã. Tem muitas pessoas que usam essa palavra mordomia para associar com tranquilidade, com sossego, com pessoas que não estão trabalhando, não querem fazer nada. Aquela pessoa que chega no trabalho, vê que o outro está descansando e fala, poxa, que mordomia que é essa? Enfim, associa-se com algo que não tem nada a ver com o significado da palavra. Na realidade, mordomia ela vem da palavra mordomo. Mordomia vem da palavra mordomo. E o que é mordomo? Ou quem é o mordomo? Mordomo, ele é aquele que administra bens que não lhe pertencem. Ele administra algo que não é dele. E o bom mordomo é aquele que cumpre bem o seu papel, mesmo que o seu patrão não esteja presente. E uma coisa muito interessante, irmãos, e muito importante para nós entendermos também. Entre o patrão e o mordomo existe uma relação de confiança e também de fidelidade. Quando eu falo de relação de confiança, eu estou falando de confiança do patrão para com o mordomo. E quando eu falo de fidelidade, eu estou falando do mordomo para com o patrão. E quando nós falamos sobre o mordomo cristão, porque a gente está falando sobre mordomia cristã, a gente está falando de alguém que é como um administrador de Deus aqui na terra. São pessoas que administram aquilo que pertence a Deus. Tudo quanto nós dispomos pertence a Deus. E nós devemos administrar bem isso. Por quê? Porque no momento oportuno nós vamos ter que prestar contas sobre a forma com que nós administramos. E quando é que nós iremos prestar essas contas? Quando nós estivermos perante o tribunal de Cristo. Então nós temos que nos lembrar sempre que Deus, ele exerce um senhorio sobre nossas vidas. E, portanto, as nossas atitudes em qualquer área da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja no ministério, seja em casa, seja no momento de lazer, não importa. As nossas atitudes em qualquer uma dessas áreas, ela tem que ser exercida segundo essa perspectiva divina, de que nós somos administradores de Deus na terra e que um dia nós prestaremos conta da forma com que nós estamos administrando isso. E esse dia de prestação de contas vai ser diante do tribunal de Cristo.
E sobre a mordomia cristã, existem, vamos chamar assim, de 3 áreas básicas no que se refere a essa mordomia cristã. Existe primeiramente a chamada mordomia dos talentos. Na Bíblia e no passado, né, o talento ele era uma unidade monetária, era uma moeda chamada talento. Agora, atualmente, essa palavra talento ela passou a ter um outro significado. Ela passou a significar ou a referenciar os nossos dons pessoais, ou seja, as nossas habilidades. Tanto que quando alguém se destaca em alguma atividade, a gente costuma falar que ele é talentoso. Puxa, aquele rapaz é talentoso na música. Puxa, aquela moça ela é talentosa em tal tipo de trabalho, enfim. Então o talento ele hoje é utilizado para caracterizar essas habilidades, esses dons pessoais. E a mordomia dos talentos, ela se refere ao quê? A empregar esses dons pessoais, a empregar essas habilidades, mas a serviço de Jesus. Tem muitas pessoas que receberam da parte de Deus muitos talentos, mas não estão utilizando esses talentos em prol da obra do reino. Não estão utilizando esses talentos conforme Deus quer que seja utilizado. Estão utilizando esses talentos para o mundo e teremos um dia que prestar contas acerca de como nós administramos os nossos talentos, né? As habilidades, os dons pessoais que nos foram dados. Uma outra área da mordomia cristã é a chamada mordomia das finanças. Aqui está falando sobre os nossos recursos financeiros, que também tem que ser administrados sobre a perspectiva de que eles também pertencem a Deus. Em outras palavras, nós não devemos aplicar o nosso dinheiro em coisas que não agradam a Deus. Tem muitas pessoas que gastam parte do seu dinheiro com diversões, com bebedices, com diversões da carne, coisas que alimentam somente a carne, coisas que não agradam a Deus. Então, nós temos que administrar as nossas finanças também sob a perspectiva, sob a ótica divina. E cabe colocar aqui também que devolver o dízimo e ser um ofertante fiel na casa de Deus também faz parte da mordomia das finanças, também está enquadrada nessa área da mordomia cristã. Também teremos que prestar conta futuramente sobre isto. E tem também a chamada mordomia do tempo. A Bíblia diz que nós temos que remir o tempo, porque ou porquanto os dias são maus. O que isso significa? Que nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com coisas vãs, ou seja, coisas que não vão trazer nenhum resultado positivo para a nossa vida, principalmente no que diz respeito à nossa vida espiritual. E nós temos que nos lembrar que o tempo ele pertence a Deus, então ele também tem que ser por nós bem administrado. Aí nós precisamos nos questionar de vez em quando, puxa, quanto do meu tempo eu estou dedicando para a obra? Quanto do meu tempo no dia eu estou dedicando para a oração? Quanto do meu tempo no dia eu estou dedicando para estudo e meditação nas Sagradas Escrituras? Eu também vou ter que prestar conta disso um dia. Em resumo, no tribunal de Cristo nós prestaremos conta no que se refere à nossa mordomia cristã. Bom, nós falamos até agora sobre os tipos de obras que serão julgadas, nós falamos sobre a questão da mordomia cristã, os tipos de atitudes que nós precisamos ter, enfim. Agora nós vamos falar de algo extremamente importante nesse contexto e os irmãos vão entender o porquê dessa extrema importância. Diz respeito às intenções ou às motivações no que se refere às obras que nós fazemos. Em outras palavras, o julgamento perante o tribunal de Cristo não se trata simplesmente daquilo que foi feito, mas também de como foi feito. Não se trata somente
daquilo que se fez, mas também de como se fez, da maneira com que foi feito. Então a gente vai falar sobre as intenções ou sobre os sentimentos que nos motivam a fazer aquilo que nós fazemos na obra. Então aqui eu vou citar alguns exemplos. O primeiro deles, a chamada glória humana. Tem muitas pessoas que atuam na obra, que são obreiros, mas eles querem para si uma honra que não lhes pertence. Querem para si uma honra que ela é exclusiva do Senhor. Então são aqueles que chamam a glória para si. E esse tipo de pessoa já foi recompensada. Então, portanto, não receberá galardão, não receberá recompensa no que diz respeito às obras que foram feitas no intuito ou motivados à chamada glória humana. Outra situação, quantidade ao invés de qualidade. Existem pessoas que pensam que atuar em diversas áreas diferentes na obra do Senhor é o que vai fazer a diferença na vida delas. Tá bom, glórias a Deus por aqueles que desempenham diversas funções. Só que essas funções elas têm que ser desempenhadas com qualidade. Não adianta ter somente quantidade. Ou seja, nós não podemos sofrer aquela chamada síndrome do pato. O que é a síndrome do pato? O pato ele nada, o pato ele anda, o pato ele voa, mas ele não faz nenhuma dessas três coisas bem feito. E tem muito obreiro que é assim. Ele quer fazer tudo dentro da igreja e não consegue ter qualidade em nenhuma das coisas que ele faz. Tem obreiro que muitas vezes não tem nem convicção da sua chamada, do para que Deus o chamou. Então ele quer sair fazendo tudo, muitas das vezes até para impressionar pessoas, para impressionar lideranças, enfim. Outro motivo, outro fator motivador de algumas pessoas que realizam obras para o Senhor é estar em evidência. O que isso quer dizer? Isso diz respeito àquelas pessoas que trabalham somente para aparecer, para estar em destaque perante a igreja, perante outros irmãos, enfim. Diz respeito também à chamada vaidade excessiva. Um outro motivador, uma outra intenção que também motiva aí muitas pessoas é o chamado orgulho. Para os irmãos terem uma ideia, segundo o dicionário, orgulho, o que é? Ele é o sentimento de satisfação com relação aos seus próprios feitos e qualidades. Então, ele faz com que a pessoa ela eleve o conceito de si própria, esquecendo, obviamente, por consequência, que sem Deus nada podemos fazer. Então a pessoa ela tem um conceito muito elevado de si mesma e acaba colocando Deus numa situação como se não dependesse dele. E a Bíblia é muito clara em dizer: sem mim nada podeis fazer. Já tem outras pessoas que a motivação de trabalhar na obra é simplesmente cargos. São pessoas que se dedicam à obra somente para ser reconhecido por dirigente, ou por pastores, ou por líderes ministeriais, para conquistar cargos. Agora, o cristão ele tem que entender que a igreja ela não é uma empresa, onde um cargo conquistado ele representa uma promoção na carreira da pessoa. Não é isso. Muito pelo contrário. Na igreja, quanto maior a posição, maior a responsabilidade diante de Deus. Quanto mais vos for dado, mais vos será cobrado. Então tem pessoas que trabalham somente pensando em cargos. Dinheiro é um outro motivador também, muito evidente, inclusive nos dias de hoje. São aquelas pessoas que usam a obra de Deus como fonte de enriquecimento, somente por isso. Significa que o coração delas não está voltado para a obra propriamente dita, para as coisas de Deus, mas está voltado para quê? Para os resultados financeiros que essa obra pode proporcionar para cada uma delas. E, enfim, outras mais. Ou seja, qualquer tipo de sentimento que nos motive a trabalhar para o Senhor, mas sentimento esse que seja diferente do amor. Do amor pelo Senhor, do amor pela sua obra, pelos irmãos, do amor pelas almas. Enfim, qualquer tipo de obra realizada com qualquer sentimento que não seja o amor, ela não será passível de recompensa diante do tribunal de Cristo, diante do justo juiz, que é o Senhor Jesus. Então,
como está descrito no slide. Jesus não levará em consideração simplesmente o que fazemos, mas sim os sentimentos ou as intenções que nos motivam a fazer. Em outras palavras, irmãos, mais importante do que aquilo que eu faço para Jesus é o sentimento que me motiva a fazer aquilo que eu faço na obra do Senhor. Então nós temos que rever muitas das vezes os nossos motivadores, aquilo que nos impulsiona a fazer a obra, e não a atividade propriamente dita. Isso vai ser diferenciado. Depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente como que isso aqui vai estar em evidência. Porque aqui a gente está falando de situações que nem sempre são aparentes externamente. Só que a gente tem que se lembrar que Jesus ele não olha o externo. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Bom, aqui, irmãos, nós temos uma ilustração, vamos chamar assim, que eu acredito que ela é conhecida de muitos dos irmãos que podem estar assistindo essa videoaula nesse momento. Mas vale a pena apresentar aqui nessa aula, porque ela ilustra muito bem esse tema referente às intenções que motivam o obreiro. Tá? Então, tem um missionário chamado Lawrence Olson, e ele escreveu um livro muito bom, por sinal, que se chama O Plano Divino através dos Séculos. É um livro assim muito bacana que fala sobre as dispensações, enfim. E num dado capítulo desse livro, quando ele fala sobre o Tribunal de Cristo, ele começa a narrar uma história, né? Ele ilustra sobre as verdades que dizem respeito ao Tribunal de Cristo. Então ele começa uma narrativa de uma história, né, que nos faz entender muito bem tudo isso que foi falado sobre as intenções. Bom, ele narra que um obreiro do Senhor, ele chegou numa certa ocasião, ele estava extremamente cansado, né, por causa dos muitos trabalhos que ele tinha feito na obra, e ele chegou muito cansado, chegou na casa dele, entrou na sala e ele se sentou no sofá. E a narrativa diz, a história diz que naquele dia muita gente tinha se convertido, ele estava sentindo muita alegria em trabalhar para Jesus, o trabalho estava indo bem, seus sermões estavam fazendo grande efeito sobre aqueles que o ouviam, a igreja estava cheia, enfim. Aos olhos dele, a princípio, estava tudo correndo normalmente, estava tudo lindo e maravilhoso. E a história diz que ele estava tão cansado que ele acabou pegando no sono e dormindo ali no sofá. Então, ele dormiu e ele teve um sonho. Ele sonhou que uma pessoa estranha entrou na sala dele sem pedir licença, e essa pessoa ela trazia consigo uma série de instrumentos de medição, instrumentos específicos que são usados em química. E aquele estranho, num dado momento, ele se aproximou dele e perguntou para ele, falou, olha, como é que está o teu zelo em relação à obra? Né? Como é que vai o seu zelo em relação à obra? E ele no sonho respondeu que o zelo dele era muito grande. Ele falou, não, meu zelo pela obra ele é muito grande. Ele respondeu aquilo esperando que ele fosse ver naquele estranho um sorriso de aprovação, porque ele falou com muita convicção. E a história diz que durante o sonho, ele mesmo, o obreiro, ele meteu a mão no seu próprio peito e tirou, né, na palma da sua mão um objeto que representava o zelo dele pela obra. E ele apresentou esse zelo para aquele estranho para que ele pudesse fazer um exame do zelo, para ele constatar por ele mesmo que o zelo do obreiro era muito grande. E a história diz que aquele estranho pegou aquele zelo e colocou numa balança para poder pesar, e ele disse para aquele jovem obreiro, falou, olha, o seu zelo ele está pesando 100 quilos. Então, no sonho, aquele obreiro se sentiu muito feliz, ele sentiu uma grande satisfação por saber que o zelo dele pesava tanto. Então, aquele estranho, o que ele fez? Ele começou a dividir aquele objeto, aquele zelo, em átomos. E depois que ele fez isso, ele colocou tudo no fogo. E após ele fazer isso, aquela massa toda ela se fundiu, ele tirou aquilo do fogo, deixou esfriar, e depois que estava frio, o obreiro notou que ele havia se separado numa série de camadas. Então aquele homem estranho ele fez o quê? Ele bateu com um martelinho em cima dessas camadas
e aí tudo se separou. E aí ele começou a pegar cada uma delas, cada uma dessas camadas, e começou a analisar novamente. Só que ao invés de analisar o zelo como um todo, ele começou a analisar cada uma das camadas que foram sendo separadas. Então ele foi colocando na balança cada uma delas, foi vendo o peso, e enquanto ele fazia isso, esse estranho, ele fazia uma série de anotações num papel. E depois que ele terminou essa análise, ele pegou o papel com as anotações, entregou para o obreiro, e o obreiro reparou no semblante dele, né? Ele estava com um semblante de uma tristeza muito profunda e ao mesmo tempo com compaixão. E esse estranho simplesmente entregou o papel para ele com as anotações e falou a seguinte frase, falou: olha, que Deus tenha misericórdia de você. Depois disso ele saiu da sala e desapareceu. E aí o obreiro pegou aquelas anotações e foi ver o que estava escrito ali. Então ele viu que estava escrito lá que o zelo dele ele tinha um peso bruto de 100 quilos. E logo abaixo disso tinha uma análise feita por aquele estranho. Então nessa análise estava constando ali de forma bastante pormenorizada cada uma das camadas que ele pesou durante a análise minuciosa do zelo do obreiro. E o obreiro começou a ler aquilo. Então na primeira linha estava escrito assim: intolerância religiosa, 11 quilos. Aqui está dizendo respeito àqueles que, vamos dizer assim, se preocupam mais em apontar os erros doutrinários de outras religiões, de outras denominações, do que efetivamente pregar Jesus para resgatar aqueles que estão sendo enganados por falsas doutrinas. Enfim, naquele relatório estava dizendo que a intolerância religiosa dele pesava 11 quilos. Logo abaixo dizia que a ambição pessoal pesava 22 quilos. Aqui a gente está falando daquelas pessoas que fazem a obra buscando benefícios próprios. Então a ambição daquele obreiro tinha 22 quilos. Amor aos elogios, 19 quilos. Aqui a gente está falando daquelas pessoas que gostam de estar em destaque, de ouvir comentário positivo a seu respeito. Enfim, 19 quilos de amor aos elogios. Depois tinha orgulho denominacional, 15 quilos. A gente está falando de pessoas que colocam seu ministério acima de muitos valores que a Bíblia prega. Orgulho dos talentos, 14 quilos. A gente já falou sobre talentos, sobre habilidades. Aqui está falando da satisfação das pessoas com as suas habilidades próprias. Espírito autoritário, 12 quilos. Aqui a gente pode entender como sendo aquelas pessoas que, pelo fato de conhecer a verdade, elas entendem que elas podem ser autoritárias ou arrogantes com outras pessoas. Os irmãos sabem que Paulo ele escreveu a Timóteo dizendo que Timóteo ele tinha sim que repreender, tinha que redarguir, tinha que exortar as pessoas, porém com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, com toda a paciência e ensinamento. E nessa história, o obreiro, ele analisando o relatório, a análise detalhada daquele estranho, estava dizendo lá que espírito autoritário estava pesando 12 quilos. E por último tinha lá amor a Deus e amor ao próximo, 4 quilos e 3 quilos respectivamente. Ou seja, aquilo que deveria ser mais relevante no zelo em relação à obra não estava sendo. E somando tudo isso aqui, deu os 100 quilos. E aí a história diz que aquele obreiro ele levou um susto muito grande quando ele leu esse relatório. E ele começou a olhar tentando encontrar, ver se tinha algum erro nas anotações, ver se aquilo estava errado de alguma forma, só que ele constatou que aquilo estava tudo certo. E no sonho dele, ele soltou um grito dizendo o seguinte: Senhor, salva-me. Então, ainda no sonho, a história diz que ele se ajoelhou no sofá e, de repente, aquele papel que estava na frente dele se transformou num espelho e o obreiro viu seu próprio coração refletido naquele espelho. E então, no sonho ainda, ele buscou a graça de Deus em lágrimas para que Deus o ajudasse a livrar desse seu egoísmo. Então a história diz que ele acordou e assim que ele acordou ele começou a orar a Deus pedindo não que Deus o livrasse do mal, que Deus o capacitasse ou o livrasse dos laços do inimigo, mas ele começou a orar pedindo que Deus o livrasse dele mesmo. E a história diz que ele continuou em oração até que sentiu que Deus havia transformado o seu coração. Enfim, irmãos, isso aqui é podemos assim chamar de uma ilustração da relação entre a obra e os sentimentos ou as intenções que motivam a fazer essa obra.
para poder endossar aquilo que nós já comentamos lá atrás, que mais importante do que aquilo que eu faço para Deus é o sentimento que me motiva a fazer o que eu estou fazendo. Então essa é uma ilustração bastante interessante que nos permite entender bem essa relação entre obra versus intenção, entre obra versus motivação. Bom, nós já vimos até aqui quais são as obras e quais são os motivadores que serão julgados no tribunal de Cristo. Agora nós vamos ver como que vai se dar esse julgamento, como que isso vai acontecer. Então, a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Veja, irmãos, mas o tal será salvo. Então, lembrando que o tipo de julgamento que vai acontecer no tribunal de Cristo não é para manter ou perder a salvação, mas sim por recompensa. Recompensa por serviços prestados. Bom, vamos fazer uma análise desses versículos que foram lidos. Primeiro, aqui está dizendo que fundamento, o qual é Jesus Cristo. Então, como obreiros, nós trabalhamos na obra do Senhor. Nós trabalhamos na obra. E, como numa construção, toda obra ela tem que ter um alicerce, ela tem que ter uma fundação, ela tem que ter um fundamento. Para você construir alguma coisa, uma casa, um edifício, um galpão, a primeira coisa que você faz é trabalhar no alicerce disso, é trabalhar na fundação. Ele é muito importante, porque essa fundação é que vai dizer se a obra vai ruir ou não. A fundação ela é muito importante. E aqui nós estamos vendo que este fundamento, ou esta fundação, ou este alicerce tem que ser o próprio Senhor Jesus. Isso significa, em outras palavras, que nós não podemos alicerçar nossa obra em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa, em qualquer outra situação que não seja Jesus Cristo. Ele tem que ser a fundação, ele tem que ser o alicerce, ele tem que ser o fundamento da obra. Depois, está dizendo aqui, pelo fogo será descoberta. Aqui a gente está falando do fogo do juízo, ou seja, as obras que nós fizermos sobre este fundamento, sobre este alicerce que é o Senhor Jesus, elas serão provadas no fogo divino, que é aquele que pode fazer o quê? Pode revelar as intenções do coração. Lembra que nós comentamos no slide anterior, nos slides anteriores, sobre a obra em si e a intenção que nos leva a fazer a obra? É através deste fogo que será revelada a verdadeira intenção do coração. E Paulo fala também aqui sobre 6 elementos diferentes para ilustrar a obra dos crentes. Ele está falando de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno e de palha. Então ele está falando de 6 elementos que são usados para ilustrar os tipos de obras que o crente faz. Então nós vamos ver cada um deles com um pouco mais de detalhes no próximo slide. Bom, primeiramente, Paulo ele fala sobre 3 materiais que resistem ao fogo. Ele fala do ouro, fala da prata e fala das pedras preciosas. Como está aqui do lado no slide, são obras que são aprovadas, são obras que resistirão ao fogo, porque são pedras, ouro, prata e pedras preciosas que resistem ao fogo.
e elas representam as obras ricas e duráveis. Em outras palavras, ouro, prata e pedra preciosa representam as obras feitas com a direção e com a orientação divina e com o propósito único de glorificar o Senhor. E essas obras representadas pelo ouro, pela prata e pelas pedras preciosas são obras que dão direito a galardões. São obras que, quando feitas sobre o alicerce, sobre o fundamento que é Jesus, elas darão direito a receber recompensas por essas obras, por esses serviços prestados. Aqueles que fazem obras que são aqui ilustradas pelo ouro, pela prata e pelas pedras preciosas, receberão galardão. De forma bastante rápida, irmãos, aqui o ouro ele representa as obras que são feitas para a glória de Deus. Então aqui está falando sobre, vamos dizer assim, a boa utilização dos talentos, das habilidades que nos foram confiadas. A prata já representa aquelas obras que são feitas em Cristo. Aqui a gente está falando, por exemplo, de ganhar almas, pregar a palavra, dar um bom testemunho da nossa fé em Jesus, enfim. E acerca das pedras preciosas, representa aquelas obras feitas pelo poder do Espírito Santo. São as obras feitas na unção do Espírito Santo. Lembrando que obras que se enquadram nessas condições, elas são passíveis de galardão, elas dão direito a galardão, são obras aprovadas, são obras que quando passar pelo fogo do juízo, elas vão resistir, elas vão se manter, porque elas são duráveis, são obras ricas. Mas Paulo também fala sobre três outros elementos, três outros materiais, que eles não resistem ao fogo. Quais são eles? A madeira, o feno e a palha. Então está aqui do lado também. São obras que são reprovadas, são obras que não resistirão ao fogo, ou seja, são obras perecíveis. A gente sabe que tanto a madeira, quanto o feno, quanto a palha, nenhum deles resistem ao fogo. Então aqui tratam-se basicamente de obras que são feitas sem a direção ou sem a orientação divina, ou então obras que são feitas com interesse próprio. Essas obras, elas não dão direito a galardões. São obras que não vão gerar nenhum tipo de recompensa para aqueles que as praticam. Então também de forma bastante rápida, como nós falamos um pouquinho sobre os metais preciosos, ouro, prata e pedras preciosas, vamos falar também sobre a madeira, sobre o feno e sobre a palha. A madeira, ela é uma figura de uma árvore, né? A árvore ela cresce por si mesma. Então, quando a gente fala de madeira, a gente está falando da obra daqueles que trabalham com motivação humana, né? Por si mesmos. Ou seja, aqueles que não fazem para a glória de Deus. No caso do feno, aqui a gente está falando de obras que são aparentes, né? Que são aparentes, mas que não têm consistência. O feno ele pode ser muito grande, dependendo do tamanho do fardo que você coloca, ele pode ser muito alto, pode ser grande, pode ser pesado, só que sob o efeito do fogo ele desaparece em poucos segundos. Então aqui se refere àqueles que se preocupam com quantidade e não com qualidade. São aqueles que estão fazendo as coisas para se aparecer. Eles aparecem muito, mas eles não têm consistência nas suas obras. As obras aparecem demais, mas não têm consistência nenhuma. E quando vem o fogo, ela se consome muito rapidamente. E quando a gente fala sobre a palha, a gente está falando sobre fraqueza. A palha é um material muito, muito sensível, muito fraco. Então ela representa o quê? Ela representa aquelas obras que não têm firmeza nenhuma. São as obras daqueles que são levados por qualquer vento de doutrina, que são inconsistentes, que mudam o tempo todo. Enfim, são elementos que são materiais que representam obras que não darão direito a galardão. Pessoas que praticam esse tipo de obra, por essas obras eles não receberão galardão. É óbvio que uma mesma pessoa ela pode ter algumas obras que se encaixam no primeiro grupo de materiais, obras que se encaixam no segundo, e o justo juiz ele vai saber julgar isso para recompensar cada um da maneira correta. Não vai haver injustiça. Não vai haver injustiça. Obviamente tem aqueles que receberão mais galardões e aqueles que receberão menos galardões. Bom,
Até agora nós falamos sobre o que vai ser julgado, como que vai ser julgado, e agora nós vamos falar um pouco sobre a recompensa que será advinda deste julgamento, sobre essa recompensa. Tá? Na Grécia, os irmãos sabem que lá eles realizavam muitos jogos, né, muitos jogos, jogos olímpicos inclusive, e quando esses jogos terminavam, os atletas eles compareciam diante de um palanque, né, como se fosse uma tribuna, um tribunal mesmo, que eles chamavam de bema, que inclusive é a mesma palavra que é utilizada como tribunal aqui no tribunal de Cristo. E ali, naquele palanque, naquele tribunal, tinha um juiz que estava sentado e que ele distribuía o prêmio, né, os prêmios para os vencedores desses jogos que aconteciam. E esses prêmios eles consistiam no quê? Eles consistiam de coroas, coroas de folho de louro. E muitos atletas eram premiados, só que muitos ficavam desapontados porque não recebiam esses prêmios. E assim, irmãos, vai ser também no tribunal de Cristo. Muitos vão receber galardões, muitos galardões, agora muitos também vão receber poucos galardões. Eu, particularmente, não acredito que alguém não vai receber galardão nenhum. Não é possível que uma pessoa que se diz cristã, que é transformada, que é convertida, não faça nada em prol da obra do Senhor. O que talvez pode acontecer, de repente, todas as obras dele, talvez serem como a madeira, o feno e a palha, enfim. Jesus ele vai saber como conduzir isso muito bem. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter em mente que alguns receberão mais galardões do que os outros. E nós não sabemos, ao certo, quantos e quais são os tipos de galardão que vão estar disponíveis para os cristãos no tribunal de Cristo. Aqui a gente vai mencionar alguns que a Bíblia fala, mas nós não sabemos se são só esses, se tem outros, é possível que tenham outros tipos de galardão também. Tá? O primeiro deles é a chamada coroa da vida. Esse é o galardão, esse é aquele prêmio para aqueles salvos que permanecem fiéis até a morte ou então até a vinda de Jesus. Olha o que nos diz Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui, irmãos, antes de passar para o ponto seguinte, tem uma coisa bastante interessante para nós refletirmos. Olha, ele diz que aquele que sofre a tentação, ele é bem-aventurado. Isso significa dizer que não é pecado sofrer a tentação. Pecado é ceder à tentação. Pecado é cair na tentação. Mas sofrer a tentação, não. A Bíblia está dizendo que quem sofre a tentação é bem-aventurado. E uma vez sendo provado, ainda vai receber a coroa da vida. Um outro galardão, uma outra coroa, chamada de coroa incorruptível, ou coroa que não se pode corromper. Essa é para aqueles que vencem as lutas, as batalhas, aqui que vivem segundo o Espírito. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 9,25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então aqui ele está falando de luta e de prêmio, de coroa. Dizendo que a luta, quando é somente a luta terrena, as pessoas que fazem isso estão buscando uma coroa corruptível. Agora, aqueles que buscam a coroa incorruptível são aqueles que lutam contra as coisas do mundo, contra as coisas da carne, que vivem segundo o Espírito. Uma outra, chamada coroa de glória. Essa aqui, irmãos, ela é uma recompensa para aqueles que são obreiros do Senhor e que têm chamada para apacentar ovelhas. A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Tem também a chamada coroa da justiça. Essa aqui é aquela coroa para aqueles que perseveram e amam a vinda de Cristo. 2 Timóteo 4,8. Está lá, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E tem também uma outra que, assim, a Bíblia não fala um nome específico, né? Então coloquei aqui como galardão de servos. O que é isso?
é a recompensa para aqueles que servirem os servos do Senhor. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então é aquele galardão, aquela recompensa para aqueles que servem, aqueles que são servos, aqueles que trabalham para o Senhor. Como conclusão, irmãos, nós temos aqui uma passagem conhecida, Romanos 8,18, que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem muitas pessoas que quando passam por dificuldades, por adversidades, algumas se desesperam, né, e costumam falar: puxa, mas a minha dor está muito grande. Outros falam: a minha luta está enorme. A tribulação que eu estou passando está assim, é muito grande, é um gigante na minha frente, etc, etc. E tal. Só que a Bíblia está nos dizendo que independente do tamanho da luta, independente do tamanho da aflição, pode ser muito grande aos meus olhos, independente desse tamanho, não dá nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Significa que, não importa se a minha luta é muito grande, a glória que vai ser revelada é muito maior do que isso. Em outras palavras, irmãos, vale a pena, vai valer a pena servir ao Senhor com amor a Deus, a sua obra, a igreja, às almas, vai valer a pena. E aqui para a reflexão dos irmãos, os irmãos bem sabem que nós não somos salvos por causa das nossas obras. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Tá? Então, como está aqui no slide, as obras elas não produzem a salvação, mas elas são as evidências da salvação. Ou seja, não fazemos boas obras para sermos salvos, mas por já sermos salvos, praticamos boas obras. Isso significa que nós somos salvos não apenas para o nosso próprio benefício, mas para servir a Cristo e edificar a igreja. E para terminar, irmãos, eu quero deixar aqui uma pergunta para reflexão de cada um de nós. Será que pela fé nós temos praticado boas obras ou a nossa fé está morta? E por isso nós não praticamos as boas obras, aquelas que Deus preparou para que andássemos nelas, conforme está lá em Efésios 2,10. Que nós venhamos a pensar nisso, amados irmãos. Enfim, chegamos ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.